Caro Padre André, irmãos e irmãs, sempre quando o padre usa a cor vermelha na missa, nós temos duas opções. A primeira delas é quando nós celebramos Pentecostes, e aqui temos uma grande solenidade. Pentecostes é sempre 50 dias depois da Páscoa. A outra possibilidade, que acontece várias vezes durante o ano, nós celebramos um mártir da igreja, alguém que derramou o sangue por causa de Cristo. Existe uma grande diferença entre ser mártir e ser de repente assassinado na rua. Qual que é a diferença entre ser mártir e assassinado na rua? O mártir, ele tem a opção em negar a fé e manter a sua vida. O mártir, sempre porque ele ama Cristo, em um local de perseguição, a autoridade local pergunta a ele: se você negar a Cristo, negar a sua fé, você continuará existindo, você continuará vivendo. Você nega a sua fé? E aí basta o mártir, aquele cristão, dizer assim: sim, eu nego a minha fé, eu nego Jesus. E aí a pessoa está livre e de repente ela pode continuar o seu caminho. Já aconteceu alguns casos que pessoas foram levadas para serem mártires e depois, em cima da hora, negaram a fé. Mas existem alguns outros casos, e esses são heróis da fé. São pessoas que nós devemos admirar e celebrar com a maior honraria na vida da igreja. Porque existem pessoas que foram colocadas à prova, que foram questionadas e disseram assim: não, eu não nego a minha fé. Um exemplo desses é Luzia, Santa Luzia, uma jovem italiana de aproximadamente 23 anos de idade, de família pagã. De repente ela começou a ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. E aqui já vem o primeiro grande sinal de martírio. Ela se tornou cristã, foi batizada, mesmo sem os pais saberem. Alguns vão dizer assim: padre, mas aqui existe uma desobediência. Como que uma jovem pode ter sido batizada sem autorização dos pais? Ela tinha 23 anos de idade, uma pessoa que já era de maior. E aí um segundo ponto ainda: nós devemos obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Primeiro passo, ela se tornou cristã, mesmo contra os pais. Os pais haviam prometido que Luzia, uma jovem com os olhos muito bonitos, que ela seria entregue a um homem de poder financeiro muito alto da época. E ela se negou. Ela disse assim: não, a minha vida ela está entregue para Jesus, eu vou ser fiel a Ele. Como consequência, arrancaram os olhos de Luzia e depois a mataram. Quando o padre usa a cor vermelha, vocês, se não for dia de Pentecostes, vocês vão fazer o seguinte exercício, o padre também. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos celebrando alguém que derramou o sangue por causa de Cristo. Alguém que derramou. Quando eu vejo a vida de Santa Luzia, gosto também, há 3 semanas atrás, nós celebrávamos Santa Cecília, um outro exemplo de martírio muito bonito, que nós temos o coro. Santa Cecília era padroeira do coro. Uma vida fantástica, fantástica. Como que a história dos mártires é bonita. Deixa o padre dizer mais um pouco, agora citando o exemplo de Santa Cecília, e aí depois eu trago a mensagem para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Cecília também uma jovem muito bonita. Ela tinha feito desde nova, desde criança, a promessa que ela ficaria virgem, que a vida dela seria entregue para Deus. É uma vocação, é uma possibilidade. E aí os pais haviam também prometido que Cecília teria um namorado, que ela teria um marido, e aí até escolheram um marido para ela. Ela não conseguia contrariar os pais, ela não conseguia ir contra aquele casamento que já estava arranjado. E aí chegou no dia da lua de mel, o marido naturalmente se aproximou dela depois das festas, e ela disse assim: a minha vida está consagrada a Deus. Aquilo que você espera pertence a Deus. Eu vou ser virgem. Ela falou isso. E antes que ele fizesse qualquer coisa, ela disse: eu peço apenas um favor. E dê 1 ou 2 horas e ouço o que eu tenho a te dizer, a lhe dizer. E aí ele, chocado, parou e ficou ouvindo.
E aí ela falou 1, 2 horas. Quando ele acabou de ouvi-la, depois de 2 horas, ele chorando, ele disse assim: como que eu faço também para ser batizado? Também quero ser batizado. Ele foi batizado. Diante de tanta comoção, o império preparou um soldado muito violento, um soldado preparado, muito forte, de histórico cruel, e disse para ele: você vai conduzir não só Cecília, mas vai conduzir o casal para o martírio, no circo de Nero, para todos verem e aplaudir. E aí o soldado foi. E no caminho ele vendo a alegria daquele casal, ele vendo e ouvindo como que eles falavam de Deus, ele fez a seguinte pergunta: como que eu faço também para ser batizado? Eu também quero ser batizado, também quero pertencer a Deus. Aquilo que era para ser o martírio de uma pessoa, no final se tornou o martírio de 3. Foi Cecília, foi o marido e foi o soldado. Livres, livres. Tem uma passagem da Bíblia, uma passagem talvez de um dos livros mais bonitos da Bíblia, passagem do livro de Jó. Jó era um homem muito rico, de muitas posses. Então o demônio disse assim a Jó: olha, o demônio disse assim a Deus: Jó, ele é devoto, ele é fiel, ele reza, porque tudo vai bem. Olha a casa dele, mulher boa. Olha os filhos, todos obedientes. Olha a lavoura dele, sempre produzindo muito dinheiro. Eu quero ver se ele começar a perder isso. E aí de repente, perde o filho, perde a mulher, começa a perder as lavouras. E aí um dia, alguém disse assim: Jó, que coisa, você é um homem de fé. Você é uma pessoa, naquela época não existia igreja naturalmente, mas é como se fosse dizer: você não sai da igreja, você participa da missa, você é católico, você faz tudo do jeito que deve fazer. Claro que ele não era, isso daqui antes de Cristo. Você faz tudo do jeito que deve fazer. Ué, cadê Deus? Será que vale a pena ter fé? Tem pessoas que nunca acreditaram em Deus, nem têm fé e vivem uma vida melhor do que você. Não é hora de deixar tudo? Portugueses de Portugal, vocês iriam dizer: não é hora de deixar de ser parvo. Se fosse no Brasil, ia dizer assim: não é hora de deixar de ser tolo. Aí ele disse assim: Deus deu, Deus tira, tudo pertence a Deus. O que eu tenho foi dado por Deus, e Ele tira quando Ele quiser. E aí ele foi provado até o fim, até na enfermidade, e ele permaneceu fiel. Daqui alguns minutos, na casa mortuária de Macau, eu vou celebrar a missa de um jovem, filho único, 24 anos, que chegou em Macau em 2019, estudou no Colégio Politécnico, depois estava fazendo mestrado na Universidade de São José. E ele acabou falecendo. Faleceu com a morte mais triste que existe, morte mais difícil de consolo. 3 pontinhos, reticência. Imagine se eu encontrar uma mãe, o que eu vou dizer para a mãe? Um filho, enviou para Macau para estudar, cheia de sonhos, volta, trabalha, tem filhos, tem família, tudo sonhado, economia, pagando o estudo do filho, tudo. De repente acontece isso. Queridos irmãos e irmãs, Deus ele não prometeu para nós a felicidade aqui na terra. Deus ele não prometeu que nós não deixaríamos de ter dificuldades e problemas. Tem pessoas que de repente desanimam da fé, ou de repente se decepciona com Deus, porque querem aqui na terra aquilo que Deus prometeu para a eternidade. Nós vamos ser muito felizes? Vamos, lá no céu. Nós vamos ter uma vida onde nós não vamos ter nenhum tipo de problema? Vamos, lá no céu. Nós vamos ter relacionamentos perfeitos, não vamos ficar doentes, as pessoas serão todas honestas, tudo vai caminhar perfeitamente? Vai, mas lá no céu. A Salve Rainha já diz, aqui na terra é um vale de lágrimas. Aqui na terra, se nós formos olhar bem, claro, tem pessoas que
tem as exceções, mas normalmente são mais dificuldades e tristezas do que alegria. Então, em cada missa, em cada dia, em cada problema, em cada situação, nós deveríamos dizer assim a Deus: Senhor, me ajude a ser fiel. E aqui, uma vez eu vi uma pessoa que vivia um pecado muito grave. A pessoa vivia um pecado muito grave, muito sério. E aí ela disse assim: Padre, eu estava nesse pecado muito sério, muito grave, mas eu não deixava de fazer adoração ao Santíssimo. Eu sempre estava na adoração e rezava na adoração. Um dia na adoração Jesus disse assim: acorda, o que você está fazendo com a sua vida? Para de fazer isso, para de se comportar, e não é assim que deve ser. E é como se abrisse os olhos e os ouvidos. Ele acordou, corrigiu aquilo que estava errado e hoje é um grande católico. Queridos irmãos e irmãs, no dia de Santa Luzia, hoje é um dia que, para minha família, é um dia muito importante. Meu pai não trabalha. Meu pai, todo dia 13 de dezembro, ele não trabalha. Ele, quando era mais jovem, ele era serralheiro. Serralheiro no Brasil é quem faz solda, quem faz portão, grades. Então meu pai trabalhava com solda. E uma vez entrou um cisco de solda, fogo, no olho dele. E ele ficou praticamente cego. E aí, lá em casa eu era criança ainda, os meus pais, a minha mãe, os vizinhos levaram ele rapidamente pro hospital para ver o que conseguia fazer. E o médico praticamente desenganou, falou que seria muito difícil ele voltar a enxergar. E aí ele fez uma promessa para Santa Luzia e disse assim: se Santa Luzia desse a graça dele enxergar e ser curado, ele nunca mais trabalharia no dia de Santa Luzia, como uma oferta a Deus por aquela graça. Hoje, meu pai enxerga melhor do que eu. Meu pai lê sem óculos. Se eu tirar o meu óculos, eu não enxergo quem está na primeira fileira aí da igreja. Então são os milagres e os toques de Deus. Mas eu encerro a reflexão dizendo assim: peça uma coisa a Deus e jamais esqueça de pedir isso. Peça a Deus para você ser fiel na sua fé até o fim. Peça isso a Deus, jamais deixe de pedir isso. Que você seja fiel até o fim. Permita-me dizer mais uma coisa e eu termino. Desde criança eu sempre ouvi assim: uma das melhores e mais importantes coisas no mundo é o estudo. Ninguém pode roubar o nosso estudo, ninguém pode roubar o nosso conhecimento. Sempre ouvi isso do meu avô, um homem muito sábio. Com a graça de Deus, mais ou menos 5 dias atrás, eu tive a graça de terminar o meu doutoramento. Com grande alegria e com muito esforço. E hoje eu posso dizer para vocês, mesmo o meu avô sendo um homem muito sábio, ele estava errado. O estudo não é a coisa mais importante do mundo. E muito longe de ser. Porque quando nós perdemos um ente querido, e todo mundo já perdeu ou vai perder, o estudo não pode ajudar em nada. Quando nós estamos enfermos, doentes, todo mundo já ficou doente, é bom que fica, porque só valoriza a saúde. Quando nós a perdemos, o estudo não vale nada. Quando nós estamos tristes, temos uma decepção, uma grande tristeza, o estudo não vale nada. A realidade, o que existe de maior tesouro, de mais precioso, de mais excelso, de mais sublime na vida de uma pessoa é a fé. É a fé. Uma pessoa que tem fé, ela sofre, cai, mas ela continua com os olhos mirados em Cristo, a exemplo de Jó. Queridos irmãos e irmãs, Santa Luzia arrancaram os olhos dela. Ela continua acreditando. Cecília derramou o seu sangue, continua acreditando. Que Deus nos ajude. E eu digo isso do fundo do meu coração. Essa homilia eu faço para mim, faço para o Padre André e faço também naturalmente para todos que estão nos acompanhando. Palavras do fundo do meu coração. Peço o que vocês quiserem a Deus, mas coloque lá no grau mais alto para Deus dar uma fé perseverante, uma fé até o fim a cada um de nós, porque no fim da nossa vida ficaremos apenas nós e Deus. De todas as coisas importantes, o que existe de mais importante é a nossa fé. Por quê? Porque ninguém pode tirá-la, mas também porque no momento ou nos momentos mais difíceis da nossa vida, é ela que nos sustentará.